Olá, meus amigos do Brasil, sexta-feira, hein? Dia Internacional da Alegria Sem Motivo. Quer dizer, motivo tem, né? Sempre tem. E nós estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. E hoje vamos entrevistar aqui um médico, especialista em longevidade. Já esteve aqui mais de uma vez, sempre quando vem é um sucesso. Dr. Maurício Serafim. E ele parece estar ficando cada vez mais jovem. Você está se auto-aplicando aí os medicamentos? Tudo bem, querido? A gente tenta se cuidar há pouco tempo, mas a gente sei que também está muito bem. Não, você tá meio garotão, hein, Maurício? Bondade. Tá bem aí, hein? Doutor Maurício, que prazer. Primeira vez que vem nesse cenário aqui, ficou né? Muito bonito, nossa. Gostou? Muito bacana, parabéns. Que bom, que bom. Você sempre inovando, sempre fazendo coisa melhor, né? A gente tem que mudar, né? E sim, nosso telespectador, com toda certeza, merece, né? Doutor Maurício Serafim, médico formado pela Unicamp, com residência em anestesiologia. Pós-graduado em medicina da longevidade, medicina ortomolecular, fisiologia do exército. Exercício. Oi? Do exercício. É isso aí. Ah, perdão. O que eu falei? Exército. Foi Você a sempre segunda fala. vez. Eu já estava esperando. Vez. Mas por que será? Tem alguma explicação isso? Por exemplo, eu não consegui ler exercício e ler exército. Tem alguma explicação? Não. É uma falha. Aí não é bem um lapso aí, está sendo até relapso já o apresentador. Fisiologia do exercício, mas que do exército aqui, né? Fisiologia hormonal e nutrição funcional. Membro do Departamento de Anestesiologia da Maternidade. Médico pesquisador do CAEP, Centro Avançado de Estudos e Pesquisas, diretor técnico da clínica CMS Saúde e Bem-Estar. Muito legal. Eu já te falei aqui, acho que nos programas passados, que de vez em quando alguns amigos, lá há algum tempo em reuniões, a gente tentava descobrir qual que era a maior invenção do mundo. Uhum. E muitas vezes a anestesia aparecia como a maior invenção do mundo. A anestesia é algo assim, meio recente, porque a medicina é milenar, né? Mas como é que se fazia antigamente? A anestesia, ela teve a fase antiga, né? A cirurgia já é realizada há milhares e milhares de anos, né? Nós temos necrópsias de múmias, onde foram feitas trepanações, que era drenagem de hematoma, e que aparecia sinal de cicatrização, ou seja, saía viva. Mas naquela época, como se fazia? Álcool. Eram drogas entorpecentes, ou os pajés que conheciam ervas que entorpeciam, e assim era feito. A anestesia moderna, ela começou em 1884, mais ou menos, com Freud, né? E através da invenção da cocaína. A cocaína, ela foi vista que era uma substância que tinha propriedades anestésicas. E ela começou a ser usada. E só que ela começou a criar adição. E aí foram começando a desenvolver outros anestésicos que não causassem adição. Então a cocaína um dia já fez um bem para a humanidade? Cocaína até hoje faz. A oftalmologia muitas vezes ainda usa nos colírios, colírio de cocaína. Ah, tá. Certo. O bom uso vale. É que a gente sempre acha um jeitinho de usar a coisa, né? Desvirtuar o negócio, Desvirtuar o negócio, mas ela é um anestésico local. Mas como você falou aí, Maurício, do álcool, uma pessoa que estiver bem alcoolizada e tal, ela não sente dor ao ser cortada? Ela tem que estar praticamente em coma alcoólico, é o que eles induziam nas pessoas que precisavam ser operadas. É um coma alcoólico. Coma é perda de consciência, e aí ela sente, não é uma boa anestesia, óbvio, né? Mas ela não sente. A gente vê muitos acidentes automobilísticos com pessoas alcoolizadas, que a pessoa sofre mutilações e não sente nada, porque está alcoolizado. Bom, vamos lá, falar de coisa boa aqui, tá certo? Aliás, o mote da nossa entrevista hoje, nós vamos falar, claro, contigo não tem como a gente falar de algo só, assim, específico, mas o mote hoje é sobre o intestino, a gente vai falar do intestino. Sim. É isso, né? Exatamente. Mas antes da gente chegar ao intestino, porque a comida tem um processo todo para chegar até o intestino, então vamos primeiro comer e depois a gente fala mais desse que, segundo dizem aí também, é um segundo cérebro, né? Segundo cérebro, depois eu te explico o porquê. Muito bom. Então vamos lá.
As pessoas querem viver mais? Isso aí é uma realidade? Elas querem viver mais? E qual que é a relação ou o percentual daquelas que querem viver mais, pura e simplesmente viver mais e aquelas que querem viver mais e melhor? Hoje em dia, todo mundo quer viver mais, todo mundo quer criar seus filhos, conhecer seus netos, se puder conhecer os bisnetos. Só que hoje a preocupação vem, eu quero tudo isso com saúde. Tá certo? Muita gente fala, eu não quero ficar velho, pensando que ficar velho é ficar limitado. Né? Então a medicina integrativa ela vem para isso hoje, para te dar condições de envelhecer. Ela, como a gente diz, você não vai deixar de envelhecer. Você vai envelhecer com mais saúde, com mais funcionalidade. A gente está vendo aí o problema das aposentadorias. Cada vez mais nós vamos ter que trabalhar por mais tempo antes de nos aposentarmos. Sim. Na Europa tem países que a aposentadoria vem com 70, 75 anos de idade. Então, como eu vou chegar aos 70, aos 75 anos de idade com disposição para trabalhar? Então, a medicina integrativa vem até o encontro do que está acontecendo na população global. Que é uma população que está envelhecendo e que não pode se aposentar com 60 anos. A medicina integrativa, ela se calca muito mais na prevenção do que na correção, digamos assim? Muito mais em prevenção. Prevenção. Exato. Ela vem um pouco além da medicina preventiva. Ela vem na formação do indivíduo. A medicina integrativa ela pode agir já direto antes da mulher engravidar, preparando a mulher e o homem para ter uma gestação, para ter um feto bem mais saudável. Durante a gestação, acompanhamento nutricional da mãe, orientação da mãe de hábitos da família para que gere uma criança com saúde. Período de amamentação, a suplementação materna para que ela passe o máximo de nutrientes para a criança. Orientação a respeito de nutrição infantil. Hoje em dia a gente tem muita mania de bolachinha, disso, de comida artificial para criança, isso tudo faz mal. A criança já com 2, 3 anos de idade, ela já tem problema intestinal. Tá. Agora, bom, a medicina preventiva, ela se baseia muito nos exames preventivos, né? Bom, nós vivemos o Novembro Azul, o Outubro Rosa e por aí afora. Mas, quando você diz que a medicina integrativa, ela está antes da medicina preventiva, então nós estamos pensando o quê? Em alimentação, basicamente. Isso, alimentação, saúde intestinal e anti-inflamação. Hoje, na medicina integrativa, já existem inúmeros estudos, isso já não é uma medicina alternativa, é uma medicina baseada em evidência. Já sabemos que 95% das doenças e do processo de envelhecimento, ele começa com uma oxidação, ou seja, ação de radicais livres na pessoa e uma inflamação crônica subclínica. Nosso intestino inflamando o resto do organismo. Doutor Serafim, eu não consigo entender o que é radical livre. Não tem como prender esses caras aí? Eu acho que tem, mas é que tem pouca cadeia no Brasil, já está tudo cheio de radical. Já está cheio de radical preso, agora ficaram só os radicais livres. Porque o radical livre, o que é um radical livre? O radical livre é uma molécula que perdeu um átomo de oxigênio, então ela oxidou. Ela está pronta para roubar o elétron de outra que passar perto. Tá? A molécula ela tem uma estabilidade elétrica, uma carga positiva e carga negativa. Tá? O radical livre é aquela molécula que ela vai passar do seu lado e vai te roubar um elétron. Entendi. E aí você vai ter que roubar de outro, que vai ter que roubar de outro. É o Brasil. Né? Virou o Brasil dentro do corpo humano. O Brasil é o exemplo do Muito bem. radical livre. É mais fácil não engordar ou é mais fácil emagrecer? É mais fácil não engordar. Não engordar. Não engordar. Sempre prevenir o problema é mais fácil do que tratar. Certo? Se você mantém uma dieta equilibrada, mantém a atividade física, se cuidar, por isso que eu falo, é antes da preventiva, né? Já pensar no que vai te fazer bem, no que vai gerar saúde e no que vai gerar bem-estar. Muito bem. É a pessoa se gostar um pouco mais, né? E a autoestima que é um negócio que hoje está bem perdido por aí, muito, né? Muito. Esse negócio, eu de vez em quando as pessoas falam, fulano está trabalhando muito, e muitas vezes se referindo até a mim, eu sempre dizia, agora estou começando a mudar um pouco os meus conceitos, eu sempre dizia, olha, eu nunca vi um atestado de óbito ter lá como causa mortes o trabalho. Trabalho, Mas olha, eu não sei, eu acho que
se a pessoa não se cuidar muito, o trabalho leva a uma série de... O excesso, o estresse, leva a uma série de complicações. É aquilo que até você, eu já ouvi você falar aqui muitas vezes em entrevistas, que eu ouço sua, equilíbrio. Né? A gente não pode nem ser demais workaholic, maluco Sim. pelo trabalho, nem ser sedentário demais, ser despreocupado. O trabalho também faz bem. Sim. Né? Você tá com sua cabeça sempre trabalhando, sempre produzindo, sempre buscando coisas novas, isso atrapalha doenças cerebrais de se desenvolverem também. Mas o excesso inflama. Não, porque é verdade. Às vezes a pessoa fala assim, Humberto, do jeito que você está trabalhando, ao invés de você toda hora aqui no rádio, transmitindo futebol, você vai ter um infarto. Falo, não tenho tempo. Não dá tempo. Não dá tempo de ter um infarto. Precisa marcar um horário para ter um infarto. Então não tem jeito, né? Verdade, brincadeira, verdade. né? A gente brinca com coisa séria, mas tem hora que tem que levar mesmo. Meio que na brincadeira mesmo, né, doutor? Sim. Bom, vamos começar a falar do funcionamento do intestino. Por que o intestino segundo você definiu há pouco, o segundo cérebro? Bom, vamos começar explicando. O intestino é um órgão que ele tem uma movimentação própria. Para quê? Para ele pegar o bolo alimentar e transformando, levar até sair como fezes. Peristáltico. Movimento peristáltico. Já sirvo para ser médico. Perfeito. Para ele ter movimento peristáltico, na mucosa, ou seja, na parede do intestino, você tem muitos neurônios. Tá? Neurônio é a célula do cérebro. É o segundo lugar do nosso corpo que mais neurônio tem, é o intestino. Portanto, existe uma enorme produção de substâncias que o cérebro precisa, são produzidas pelos neurônios intestinais. Serotonina. A serotonina ela é muito produzida no intestino. Quem não tem o intestino funcionando direitinho não dorme bem, está sempre enfesado. Está sempre triste, exatamente. Ou a pessoa enfesada, o que ela é? Uma pessoa que está cheia de fezes, né? É uma pessoa que o intestino não funciona direito. O intestino ele precisa estar em funcionamento para essas células nervosas estarem sempre ativas, para elas continuarem sempre produzindo o que a gente chama de neurotransmissores, que são substâncias que a gente precisa, que vai ser carregada, levada até o cérebro, para que o cérebro funcione de maneira adequada. A gente vai aprender muito sobre o intestino hoje aqui contigo, doutor Serafim. É o seguinte, nesse movimento peristáltico que ele vai fazendo, né, que o intestino é comprido, pelo menos o delgado é comprido, bem né? Comprido, Depois tem o intestino grosso. Isso, mas o intestino ali delgado, o reto se e não tal, me engano, enfim. Quando o nosso alimento ele é trabalhado dentro do estômago, ele é atacado por enzimas, aquela coisa toda, né? Faz o quilo, né, que a gente fala. E aquilo vem para o intestino. E no intestino ele também é trabalhado assim? Também você tem ação de algumas enzimas pancreáticas, ação da bile. Cada lugar do trato gastrointestinal é responsável pela quebra de um alimento para que no intestino tudo possa ser absorvido. Então, o que nós comemos, aquilo de bom que nós comemos, é o intestino que tira pra gente? O intestino que vai absorver, é um órgão importantíssimo. Ele que oferece matéria-prima para o organismo inteiro funcionar. Agora, é coisa de 6 ou 7 metros o intestino, mais ou menos? Isso ou varia de pessoa para pessoa? Não, também? Ele é uma medida grande. Eu não sei te dizer, mas o intestino delgado ele é bem comprido. Bem comprido de volta, acho que 70 metros. Agora, então, as fezes propriamente ditas, elas elas estão também no intestino delgado ou só no intestino grosso? Olha, você tem o conteúdo, o quilo, né? Ele vai passar no intestino, vai continuar sendo processado e aí conforme ele vai passando pelo intestino delgado até chegar no intestino grosso, os nutrientes vão sendo absorvidos. Cada local tem absorção de um tipo de nutriente, como se fosse uma linha de produção. No final, que a água é retirada e aí você tem o que a gente chama de fezes propriamente ditas. Tá. Que é o excremento, é o que não serve para nada. É o que sobrou do processo digestório. Tá. Né? Nem sempre não serve para nada, porque muitas vezes a gente tem má absorção e a gente acaba eliminando nutrientes. E isso é uma doença, não? Sim, má absorção pode, dependendo do grau, vir a se transformar uma doença. E o que é um intestino que trabalha bem? O intestino trabalha bem, aquele intestino que faz Pode falar? Pode. O cocôzão ideal. Isso não é frase minha, isso é de um gastrocirurgião que já não mora aqui em Campinas. Ele falava que o cocô ideal é aquele cocô que ele é duro o suficiente para não sujar e mole suficiente para não machucar. Olha que interessante. Então é aquilo, o que é o intestino bom? É aquele que funciona todos os dias.
E tem gente que fala, meu intestino é um relógio. E isso aí é bom? É bom, é bom. O intestino, ele tem que funcionar com regularidade, não pode pegar você desprevenido, né? Não, sem dúvida. E tem que funcionar todo dia. As mulheres, geralmente, têm muito problema do intestino. Tem mais que os homens? Mais que homem. Tem mulher que fica uma semana sem ir no banheiro. Mas eu já, olha, e tem homens também. Tem, isso mas também já ouvi. Não pode, você tem que fazer todos as suas os dias. necessidades todos os dias. Mas para essas pessoas que não conseguem fazer todos os dias, o que você recomenda? O que elas poderiam fazer? Olha, a princípio, checar, você tem tomado água suficiente? Tá? Você tem que comer fibra alimentar, você tem que estar comendo bastante salada, bastante verdura. Só que se você comer fibra e não beber água, não vai funcionar. Também. Você tem que cuidar da qualidade da sua alimentação, evitar comer condimentos, evitar comer comidas industrializadas com conservantes, tentar fazer uma dieta o mais natural possível. Tá? A dieta da vovó é a comida da horta. Carne normalmente... A carne pode comer, a carne tem dietas que falam a favor da carne, tem os veganos que não comem, aí já existem variações. Há muito misticismo sobre isso, né, existem Maurício? linhas de pensamento diferentes que a gente respeita todas, né? Olha, você quer ver? Vou usar uma expressão aqui, que já ouvi quando era mais jovem e tal, e até... deixei muito de comer esse tipo de coisa. Um determinado condimento, uma pimenta, que não vou aqui fazer propaganda nem contra e nem a favor, que se você comer, ela fica 6 meses na parede do intestino. Isso pode existir? Acho que não, né? Eu desconheço. Bobagem, né? Eu desconheço. Tem alguns tipos de pimenta que elas irritam um pouquinho algumas pessoas. Por exemplo, tem gente que tem um pouquinho de intolerância à pimenta do reino, mas as pimentas, de maneira geral, elas são muito boas para a saúde. Era do reino mesmo que eu tinha. Era do reino, né? Todo mundo fala mal da pimenta do reino, mas ela é boa. Ela é boa. Inclusive, a pimenta negra, ela ajuda a absorção da cúrcuma. A cúrcuma é o açafrão, que a gente já ouve falar que o açafrão é anti-câncer, anti-tudo, e realmente o açafrão é maravilhoso para a saúde. Açafrão é amarelo, não é? É, açafrão amarelo, que é a raiz. O açafrão, ele absorve pouco, né? Então, como é que a gente faz para colher mais benefício do açafrão? Às vezes eu faço para os pacientes manipulado, né? Eu ponho açafrão, eu sempre associo pimenta negra, porque a pimenta negra faz aumentar a absorção. Então, os alimentos, eles se ajudam na absorção. E a pimenta, além de tudo, as pimentas, de forma geral, elas são excelentes antioxidantes. E oxidação é o que envelhece. Aliás, eu quero falar um pouquinho sobre... Você falou da serotonina e que ela é produzida em grande quantidade no intestino, né? Eu quero falar sobre isso, a importância dela pra gente. E sobre pimenta, que eu vou até deixar marcado aqui para não me esquecer, que falam muito que pimenta... acelera o metabolismo. Eu quero falar sobre metabolismo contigo. E a gente estava falando, eu queria falar um pouquinho mais sobre a serotonina. Ela é produzida na maior parte no intestino. Isso, ela é produzida pelos neurônios, são as células nervosas, né? E como nós temos muito neurônio no intestino, a grande parte dela é produzida no intestino e depois vai fazer efeito à distância, né? E qual que é, o que causa a falta da falta da serotonina? Serotonina, ela causa distúrbios do sono, causa tristeza, mágoa, depressão, tudo isso pode ser causado. E o sono? A gente tem um sono ruim, um sono não reparador, um sono picadinho e interrompido. Né? Então a serotonina, ela é responsável também pelo sono e pelo humor, né? O bom humor vem da serotonina. Muito interessante. Aliás, mau humor, coisa que ninguém merece, né? Ninguém merece, pelo amor de Deus. Você reparou que as mulheres, quando estão em TPM, elas têm necessidade de comer chocolate? De chocolate. Porque o chocolate aumenta a serotonina. Também tem isso. É por isso, elas têm uma certa deficiência de serotonina perto do período menstrual. Então não é à toa que elas têm TPM. Tá bom. Né? Dá chocolate para sua esposa. Não, tudo bem. Elas ficam boazinhas. Não, mas minha esposa, ela é muito bem humorada, que bom. Aliás, eu acho que uma das coisas muito importantes da vida da gente é você já acordar bem humorado. Sem dúvida. Um bom humor, isso faz um bem danado. Maravilhoso. Vamos falar um pouquinho da pimenta aqui. O que é aumentar o metabolismo? É ir mais vezes ao banheiro? Não, aumentar o metabolismo é você queimar mais energia. Então, por exemplo, você precisa de gasolina para fazer suas tarefas, tá? Essa gasolina é a energia que a gente tem. A pimenta e os aceleradores de metabolismo, eles te dão energia.
Sei. Então você vê o cara vai para academia, ele toma um pré-treino. O que faz o pré-treino? Aumenta o metabolismo. O que faz a pimenta? Aumenta o metabolismo. E toda pimenta? A canela também aumenta o metabolismo. Toda a pimenta. Toda a pimenta, né? Muito bem. Então ela faz você queimar mais energia. As nossas idas ao banheiro, voltando a falar aqui do intestino, está diretamente relacionada às vezes em que comemos. Por exemplo, tomamos café, almoçamos e jantamos. Na teoria, para cada vez que você comeu, você iria ao banheiro, não é assim que funciona. Não necessariamente. O hábito intestinal ele é muito individualizado. Tem pessoas que comem, fazem uma refeição, vão ao banheiro. Tem aquelas que vão de manhãzinha, a hora que acordam, daí no fim da noite também. E tem aquele que não faz. Quem não faz todo dia é que precisa se preocupar. Precisa se preocupar. Né? Se você faz 1, 2 vezes, até um pouco mais, desde que a consistência das fezes sejam normais, e tal, né? Aí tá tudo bem, vai depender de quanto você Mas quando comeu. você vai mais, por exemplo, 3 vezes ao banheiro, você não elimina aquilo que normalmente você deveria ter absorvido pelo intestino, não? Geralmente não, exceto se for muita frequência, aí o trânsito intestinal está muito rápido, não dá tempo de absorver. Mas é difícil você chegar nesse ponto. Né? Difícil. E tem a ver, por exemplo, com a idade, quanto mais jovem, quanto menos jovem, mais idoso, tem a ver? Olha, que eu saiba, não, existem variações individuais, né? Tem gente que com a idade solta, tem gente que com a idade prende, a idade faz mudar, mas não tem um padrão típico de mudança. Tá, agora, isso aí já é uma preocupação que normalmente as pessoas têm, da mesma forma que o homem faz o exame de próstata anualmente, a mulher faz o exame da mama e tem tantas outras coisas que a mulher faz também, o homem também. É aconselhável anualmente, depois de uma idade, passando, será, dos seus 50, 40, não sei, a se fazer aquele exame que é... Colonoscopia? Sim, hoje em dia está entrando nos protocolos a colonoscopia. Se você tem um antecedente familiar, essa idade vem um pouquinho mais para jovem, tá? Você vai puxar um pouquinho mais se você tem na família alguém com câncer de intestino e atualmente, se não me engano, a partir dos 60 anos, não tenho certeza desse dado, a idade, mas a colonoscopia vem sendo recomendada anualmente. O SUS paga esse exame? Tenho a impressão que sim. E deve ter uma fila também. Deve ter uma fila monstruosa, né? E o que acontece é que com a agressão que a dieta moderna faz ao intestino, aumentou-se o câncer de cólon. Ele passou a figurar entre as maiores causas de câncer, o cólon intestinal, e as maiores causas de óbito. Então, passou-se a fazer exame de rotina, principalmente em pacientes com antecedente familiar. Muito bom. E eu já ouvi falar muito, doutor, que eu não vou em qualquer banheiro, eu sofro, eu seguro, mas eu não vou em qualquer banheiro, por isso, por aquilo e tal. Essas pessoas que, de repente, passam sofrendo, segurando para ir no banheiro que tem que ir, porque isso aí às vezes é até psicológico, que mal traz para a saúde dela? Olha, é uma coisa antifisiológica você segurar, né? Então, aí a gente fala, vai em qualquer banheiro também é perigoso, né? Mas também aquela timidez que eu só faço se eu estiver no meu banheiro, na minha casa. Isso aí leva a constipação, né? E acaba alterando flora intestinal, fazendo procriação de flora que não devia nascer. Então não é um hábito saudável segurar muito tempo. Agora, isso que você falou é uma verdade, né? Não é todo banheiro que a gente consegue ir e fazer sem preocupação nenhuma. Tá. Né? Bom, nós falamos aqui da importância da água para que as pessoas tenham, que são, o termo certo é ressecado que eles falam, mas obstipado, ressecado. Isso. Mas existem outros alimentos que ajudam, não é? Sim. Frutas ajudam? Algumas frutas ajudam, apesar de que a gente acha que fruta está liberado, que pode comer um monte, a fruta é açúcar também, né? Então fruta a gente come com moderação. A gente sabe que, se não me engano, a laranja solta, o limão prende, a banana nanica. O limão prende o intestino? Limão prende. Tá? Limão, quando você tem diarreia, não quer tomar nada, você pega, espreme um limão, põe uma colherzinha de maisena e receita da vovó. Mas também já ouvi falar, não sei, aí é bom até perguntar para o médico. Quando você está com o intestino solto, digamos assim, com esses problemas,
dizem que é melhor deixar mesmo limpar e tal, do que tentar segurar alguma coisa assim. Só não pode ficar prolongado, porque você vai espoliando, você vai desidratando. Então, uma diarreia a gente aceita 48, 72 horas, passou muito disso. Mas tem diarreia que vai mais que isso? Tem a diarreia, com uma semana ela vira diarreia crônica, e aí é difícil de consertar. Muito bom. Né? Qual relação existe com o não hábito de ir regularmente ao banheiro com a obesidade? Inflamação, tá? Quando a gente não vai todo dia no banheiro, a gente acaba inflamando, tá? O nosso intestino, ele é uma mucosazinha que tudo que fica agredindo ali muito tempo gera produção de agentes inflamatórios. A inflamação, ela vai levar indiretamente à alteração de insulina e de glicemia. Isso tudo pode eventualmente causar obesidade. Onde começa o intestino? É logo após o duodeno ali, não? Você tem o estômago, acabou o estômago, já é parte do intestino delgado. O duodeno é parte do intestino delgado. Muito bom. Era mais comum antigamente, a gente ouvia falar muito dos problemas, sobretudo do câncer de intestino. Hoje nós estamos mais preventivos em relação a isso? Ainda não. Ainda não? Hoje ainda nós temos uma grande incidência de câncer de intestino, principalmente de cólon. E ele é silencioso, não? O câncer de intestino, a manifestação que você tem dele, quando ele é de crescimento muito rápido, obstrução, tá? Aí você percebe rápido. Você não vai ao banheiro? Distende a barriga e aí vira uma emergência, você vai para uma cirurgia, eles vão ver que tem um câncer, né? Mas ele pode ser de evolução lenta. E pode ter outro sintoma, seria um sangramento intestinal, tá? São as duas coisas que faz você perceber, mas ele não é um câncer que você diagnostica muito rápido, porque ele é dentro de uma víscera, né? Entendi. Aliás, a cada ano que passa, nós estamos encontrando exames e muitas alternativas que estão facilitando para os médicos, né, encontrar os problemas. Agora, tem um negócio interessante, Maurício, e isso eu converso muito com as pessoas falam, quando você vai ao médico, a primeira coisa que o médico quer tirar de você é qualquer possibilidade de você estar com algum câncer em qualquer lugar. Porque as perguntas que eles fazem e os exames que eles pedem é primeiro para descartar o pior. Descartou o pior, o restante a gente começa a tratar. É mais ou menos assim que vocês fazem? É porque o câncer já é aquela coisa, né, mais severa, que se você não resolver logo, não controlar logo, é pior, né? E varia da clínica para clínica, mas realmente é uma preocupação dos médicos sempre começar do que é pior para o que é menor. A mesma coisa, quando você tem uma dor no peito, primeira coisa que ele vai descartar é um infarto. Pode ser uma dor muscular, mas vamos checar se é infarto ou não. Muito bem. Porque se for uma dor muscular e você está pensando em infarto, beleza, você vai chegar. Agora, se for o contrário, você morreu. Então tá certo. Então o raciocínio é esse mesmo. É esse mesmo. Bom, o que mais faltou do intestino aqui? Porque eu ainda quero falar de outras coisas. Bactérias intestinais. Hoje está muito na moda de se falar de flora bacteriana, de biose intestinal. Biose o bioma intestinal, são as bactérias. Hoje a gente está cada vez mais dando importância à flora intestinal, coisa que há pouco tempo atrás a gente achava que era bobagem, né? Hoje a nossa flora intestinal determina a sua saúde. Então você tem que ter uma flora intestinal saudável para você ser saudável. A tua flora intestinal, ela te ajuda produzindo substâncias, melhorando a sua digestão, ou ela te atrapalha produzindo hiperpermeabilidade intestinal, e aí você absorve substâncias que não devia, você vai ter doença autoimune, você vai ter Alzheimer, você vai ter tudo isso. Hoje já existe correlação entre tiroidite, inflamação da tiroide, e o intestino hiperpermeável. Olha só. Que importância do intestino, hein? E nós temos, você pode nos falar daqui a pouquinho alguma coisa que nós podemos comer para ajudar a melhorar e construir melhor a nossa flora? Posso. E tem tudo a ver a longevidade com o bom funcionamento do intestino, né, doutor? Sem dúvida. Nós saímos aqui para o bloco e a gente ia falar, você ia sugerir alguns alimentos que ajudam a reconstruir e melhorar a flora intestinal. Certo. Bom, em primeiro lugar é você ter uma dieta saudável. O que acaba com a flora intestinal nossa é a agressão que a gente faz constantemente ao nosso intestino com substâncias que não são facilmente digeríveis. Álcool, por exemplo? Álcool, por exemplo. Hoje existe a controvérsia se é, se não é, mas o glúten, sem dúvida nenhuma, nós não digerimos o glúten, a gente precisa de bactérias
para digerir, e essas bactérias nem sempre são as bactérias ideais para a flora intestinal, por isso que ainda se fala tanto do glúten. O leite de vaca, ele não é saudável. Ah, ele tem... Leite de vaca não é saudável. Isso não é saudável. Já ouvi muito. O leite de vaca tem proteínas que são saudáveis para o bezerrinho, mas que nós não conseguimos digerir, então a gente depende de bactéria intestinal. Só que não é a bactéria que deveria predominar no intestino. Então o que acontece se eu dou comida para aquela bactéria? Ela vai predominar. E aí ela atrapalha o funcionamento do intestino porque ela não deixa as boas bactérias agirem, tá? Mas vamos pensar o que a gente pode fazer para melhorar a nossa flora intestinal. Existem alguns alimentos fermentados que a gente pode utilizar, tá? O que a gente tem mais costume é fermentação do leite. O leite não é muito saudável, mas os lactobacilos que virão juntos até são saudáveis. Você tem a opção de kefir. O que é kefir? Kefir é uma cultura de bactérias que você faz em casa e que você bebe todo fim de tarde. Faz uma criação de bactérias? Faz uma criação de bactérias. Existe o kefir que é desenvolvido no leite, a gente não recomenda porque aí é o leite, a proteína do leite. Mas existe kefir que é em água. Dr. Lair Ribeiro, que é um grande médico da medicina integrativa, ele fala do kefir de leite de coco. Tá. Que seria muito bom, então são alimentos alimentos fermentados de maneira geral, o queijo, o iogurte, a coalhada. Agora, doutor, e quem tem muita formação de gases, é um problema? Ah, sim, isso aí provavelmente você tem alguma alteração da flora intestinal. Tá? Então, consultar uma nutricionista mesmo, ela pode conseguir mandar um pool de probióticos que você pode fazer em cápsulas para tomar um mesinho, acertar a sua dieta, tirar as coisas que fermentam muito, e aí você acertando a flora intestinal, você vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, menos desconforto. Ah, tá. Então, quando alguém estiver perto de você e for indelicado, você olha para ele e fala assim, olha, procura uma nutricionista, tá certo? Sim, procura uma nutricionista, né, doutor? Doutor, fale para mim da vitamina D, a vitamina do sol, não é? A vitamina D é maravilhosa, é o que está em estudo, não é modismo, é estudo, um estudo científico provando. A vitamina D, na verdade, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, chama-se hormônio D, tá? Ela vem do colesterol. Ela é um metabólito do colesterol que chega na sua pele através da ação dos raios solares, transforma-se em vitamina D3. Ela participa na imunidade, participa na formação dos ossos, na absorção de cálcio intestinal. Ela é fantástica para a saúde. Previne osteoporose. Previne osteoporose porque a vitamina D faz você absorver melhor o cálcio no intestino. Tá certo? Ela é responsável pela, deixa eu ver, como é que eu vou explicar? A expressão de mais de 1000 genes relacionados à imunidade. Ou seja, o gene, que é aquela receitinha da imunidade, ele precisa desse ingrediente chamado vitamina D para ele conseguir fazer a função dele. Então, vitamina D e magnésio hoje importantíssimos para a imunidade. Hoje, para você ver... A vitamina D a gente só consegue pelo sol, né? Pelo sol, muito pouco em alimentação, em conversão de vitamina D2. Que horário do sol, doutor? Olha, o sol, infelizmente, hoje em dia, no horário de pico, ele machuca a pele. Um dermatologista, se eu falar aqui que pode tomar, vai brigar comigo. Mas do meio-dia para frente é bom, mas pouco tempo, ficar uns 20 minutos do sol. Você não deve abusar por questão de pele. Questão de pele. E nós não vamos conseguir. Mas também não pode colocar muito protetor, senão se você puser protetor, não absorve. Aí a gente fica naquele mato sem cachorro, né? O sol, ele pode... eventualmente em pessoas de pele muito clara propiciar a formação de câncer, mas a vitamina D, quando ela se eleva, ela é anticâncer. Anticâncer também, né? Porque eu conheço pessoas que ficam horas no sol, ficam tempo, e já há muitos anos. Sim, sim. A chance de câncer de pele, né? E a chance de câncer de pele é mais frequente naquela pessoa de pele muito clara. Essa pessoa nem consegue ficar no sol, né? Perfeito. E para isso hoje a gente tem a suplementação de vitamina D, né? E a gente fala na longevidade que o laboratório ele diz acima de 30 e estão tentando diminuir a diretriz para 20. A unidadezinha lá de vitamina D no sangue. A gente recomenda que você mantenha a vitamina D sanguínea, que é 25 hidroxi D3, entre 80 e 100. Com isso você evita câncer, evita cistos, evita doença autoimune. Querido, 10 segundos, e não dá tempo nem de você tomar água. Toma depois então, 10 segundos. Abacaxi queima caloria? Abacaxi engorda.
Engorda? Engorda um pouquinho. Então... Tá, ele é doce, tem bastante açúcar. Mas é gostoso. É bom demais. Então a gente acredita que ele queime caloria, a gente come abacaxi e sai correndo. Tá bom. Adorei mais uma vez, Maurício. Você é um cara sensacional. É muito bom estar aqui. Tá linda a sua casa, viu? Ah, que beleza, que beleza. Gente, olha que conversa gostosa, hein? Dr. Maurício Serafim, especialista em medicina da longevidade. Eu adoro quando esse cara vem aqui. Sensacional. Que bom, muito bom. É o seguinte, ó. Hoje é sexta-feira. Então, até pra gente chegar perto, assim, da longevidade, vamos afrouxar o nó da gravata. Ai, que delícia. Pensar um pouco mais na gente, viver um pouco mais, que é muito bom, né? Viver o dia de hoje, né? É isso aí. É isso aí. Bom fim de semana pra todos. Uma sexta-feira maravilhosa pra vocês, um final de semana sensacional. Mas eu ainda volto, hein? Às 7h05 da noite com RF Esporte Clube. Tchau.